Seja engrandecido e digno és de glória. Cânticos antigos, como eu gosto. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Seja o Senhor, digno és de glória, de louvores. Levantamos ou levantemos, como normalmente a gente canta, a letra do cântico é levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória. De glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outra além de Ti, não há outra igual a Ti, porque grande és Tu. Amém. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que não há outro igual a Ti, como acabamos de cantar. Não há outro mais poderoso que Ti, Senhor, em nossas vidas. E por isso que precisamos, Pai, entregar nossa vida em Tuas mãos. Entregar e confiar que Tu vai fazer o melhor para cada um de nós, Senhor. Nos alegramos por estar aqui reunidos nessa noite para ouvir Tua palavra com o nosso pastor. Receber a Santa Ceia, Senhor. Em seguida, seguimos em paz para os nossos lares. Nos abençoa, ter uma semana abençoada, tranquila, de realizações, sucessos, aprendizados, Senhor, sempre na Tua presença. É assim que Te oramos, Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém e amém.
Hoje celebraremos a Santa Ceia, como a gente faz, no primeiro domingo de cada mês. Fazemos no final do culto um cafezinho, um lanchezinho de festejo dos aniversariantes do mês. E como é culto de Santa Ceia, celebrada pelo pastor Antonino, que está aqui conosco, com Velúzia presente, que coisa boa. Como eu disse, Paulinho, que está há algum tempo já também debilitado, está aqui hoje conosco, louvado seja Deus. Caleb, Luísa. Porque quando se fala de Caleb hoje, a gente diz assim, é o pai de Luísa. Antigamente era Caleb, agora não, agora é o pai de Luísa. Louvado seja Deus, Luísa crescendo. Hoje recebi um telefonema de Alex, que o menino dele Estevão, já está com 6 quilos, já está massa, já está grande, graças a Deus. Talvez domingo que vem eles já estejam aqui na igreja. Ele estava muito receoso, não é? Com um menino pequeno, com cuidado. Essa época agora de muita gripe, muita como é que os médicos dizem? Virose, aí ele tinha medo. Não queria nem visita na casa dele, ele estava certo. Bebê recém-nascido, todo mundo gripado. Então, meus filhos, olhem só, nós vamos falar hoje sobre o evangelho radical da salvação. Hoje é dia de Santa Ceia, dia em que Jesus disse, toda vez que vocês se reunirem em meu nome, lembrem, façam isso em memória de mim, lembrem. Irmão, não há nada mais radical para a gente entender do que essa história da salvação, não. Por isso que Paulo chega a dizer que é loucura. A história da salvação, a pregação da salvação do evangelho é até loucura. E é mesmo, loucura para os que se perdem, Paulo diz isso. Mas para nós, é exatamente o poder de Deus. Então nós vamos ler Marcos 10, 35 a 45, Evangelho de Marcos, para falar sobre o evangelho radical da salvação. Falaremos até mais rapidamente hoje, porque temos a celebração da Santa Ceia depois. Lita, escute direitinho aí, Lita. Marcos, capítulo 10, de 35 a 45, diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nada pode ser mais radical do que uma afirmação dessa de Jesus, o Deus Filho que veio à terra para servir. Onde já se viu isso? Então, irmãos, o evangelho radical da salvação. É comum vermos pastores, padres, bandas de música gospel, sejam católicos, evangélicos, o que for, apresentando-se a grandes multidões incontáveis quase, em shows pelo Brasil afora. Todo mundo é acostumado a ver isso. Em mega eventos como o Rock in Rio e o Lollapalooza, já há até um palco específico para tocar músicas gospel, com cantores e bandas gospel, padres ou o que o valha. Existe lá o palco de rock, existe lá um palco de pagode, existe um palco de música sertaneja e existe um palco de música gospel. E todos eles dizem
esses tais gospel que estão ali pregando o evangelho. Na minha concepção, eles estão ali, cães e porcos, dando comida aos cães e comida aos porcos. Não estão evangelizando coisa nenhuma ali. Então, meus filhos, de que evangelho eles estão falando ali? Certamente não é do evangelho radical da salvação, o evangelho que liberta da escravidão do pecado, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como Paulo diz lá em Romanos 1,16. Certamente esses artistas gospel do entretenimento das igrejas estão entre aqueles sobre os quais Jesus alertou: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Entre tantas mentiras, Jesus disse aqui que levantarão-se e enganarão a muitos. Então, entre tantas mentiras que a igreja engoliu goela abaixo, a igreja assimilou dos falsos profetas, está aqui, diz que a igreja tem que prestar um culto que seja atrativo às pessoas que não são crentes. A igreja precisa pregar algo que seja agradável aos não convertidos, a fim de atraí-los ao nosso convívio, ao convívio dos crentes, para que eles vejam que nós não somos diferentes deles, como normalmente as pessoas dizem. Os crentes são pessoas chatas, pessoas radicais. Não, vamos fazer um culto e pregar e cantar que nem eles, que eles vão ver que a gente é igual. A igreja tem que ser relevante na sociedade em que vive, é o que chamamos de igreja secularizada, mundanizada. Eu tenho convicção total disso, e não há arcanjo Miguel que me convença do contrário. Pois bem, isso é exatamente o contrário do que vemos na Bíblia, sobre as ordens e orientações de como deve viver o povo de Deus com relação ao mundo. E para que ninguém diga que eu estou falando é coisa do Velho Testamento, é mandamento que não tem mais aplicação a nossos dias, eu nem vou buscar versículo nenhum do Velho Testamento, nem vou rebuscar a lei de Moisés. No texto que nós lemos, já no contexto do Novo Testamento, estão envolvidos 2 discípulos de Jesus, João e Tiago, filho de Zebedeu, que lhe fizeram um pedido que é a cara do nosso tempo. Fizeram um pedido ao Senhor Jesus que é a cara dos políticos dos nossos dias, em que tanta gente faz pedidos de favorecimentos pessoais a quem está no poder. Isso é a cara da política corrupta do Brasil. Naquele tempo lá de Jesus, 2 discípulos dele. Nós sabemos que João e Tiago, repito, eram 2, aliás, eu não tinha dito isso ainda não, mas eram 2 dos 3 discípulos mais chegados de Jesus, João, Tiago e Pedro. O terceiro era Pedro. Pois bem, João e Tiago aqui não tiveram nenhuma consideração com os outros discípulos, não tiveram nenhuma lealdade com os outros discípulos, querendo passar à frente de todos eles, que até ficaram indignados. Está escrito aqui no 41. Ouvindo isto, os outros 10, quando viram isso, João e Tiago: Senhor, quando tu chegar no teu reino, deixa nós uma à direita e outra à esquerda. Está dito aqui, quando ouviram isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. 2 traíra. Pois é, irmãos, nós somos pecadores, independentemente de ser discípulo de Jesus no início ou até apóstolo. Paulo diz isso. O que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou, desventurado homem que sou. A lei de Deus é boa, eu sei. Mas há uma lei do pecado dentro de mim guerreando. Pois é, nós precisamos saber disso, meus filhos, para pedir graça a Deus o tempo todo. Misericórdia e graça. Então, olhem só. O mestre, quando os 10 se indignaram contra eles 2, aí o mestre... Cheguem para cá, meus filhos. Cheguem para cá. O mestre, chamando todos eles lá, né?
lhes ensinou que o evangelho da salvação é radical, de forma que eles nem imaginavam. O evangelho da salvação é exatamente o contrário do mundo. Quer dizer que vocês dois querem ser os dois mais importantes, é? Vocês estão pensando que porque são meus discípulos vão ser importantes, politicamente falando? 42 a 44. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, tem o povo sob seu domínio, e sobre eles, sobre o povo, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. O evangelho radical da diferença é exatamente o contrário. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Aí nós vamos ver já que mais à frente, Jesus não apenas ensinou, mostrou na prática isso. Irmãos queridos, é de arrepiar isso. Na verdade, se a gente for ler isso, se a gente for estudar a Bíblia, eu só falta morrer de medo, de temor, de pavor, de vergonha de Deus quando eu estou estudando a Bíblia. Eu sei quem eu sou. Entre vós não é assim. Ou seja, segundo o evangelho radical da salvação, como povo eleito de Deus, a igreja precisa ser diferente do mundo e não querer ser igual ao mundo, como é pregado nos púlpitos. Temos que ser iguais ao mundo, o mundo tem que saber que nós somos iguais a eles, nós temos que ser relevantes na sociedade. Que relevante o quê? Eu tenho que ser crente, eu tenho que ser santo. É a única ordem para a igreja, seja santo. A ordem para ir pregar é para pregador, é para evangelista, é para missionário. Cada um tem o seu dom. A igreja, no geral, a ordem é seja santa. Só isso. Amai-vos uns aos outros. Os uns aos outros que tem na Bíblia, bem 12 ou 16, sei lá quanto. Temos estudado isso aqui nas lições da segunda e quinta. A igreja não tem que identificar-se com o mundo, como as igrejas querem. Na quase totalidade. Mas é quase totalidade mesmo. Quer ser igual ao mundo. E mais, já está agindo errado em querer ser igual ao mundo, quer que o mundo seja igual à igreja. Ainda tem mais essa. Quer que o mundo haja como quem é crente. Não pode, meu amigo, o mundo é mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. A igreja precisa ser diferente do mundo exatamente para mostrar isso. E não tentar identificar-se com o mundo, como se vê na pregação do falso evangelho em voga. Seja o tal evangelho social, seja o evangelho assistencial. Isso é heresia. Tudo isso é heresia. É desviando o foco principal do evangelho, que é dizer essa radicalidade aqui. Como vemos na resposta radical de Jesus, Senhor, os seus discípulos ainda não haviam entendido a radicalidade do evangelho da salvação. Como discípulo do mestre, segundo o seu ensino, uma vez chamados, eles precisavam agir de forma contrária ao mundo. Pelo contrário, ele usou essa expressão. Pelo contrário, vocês não vão agir desse jeito. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, os dois estavam querendo ser, um da direita, outro da esquerda. Ministro da Economia, outro da Justiça, sei lá o quê. Entre vós não é assim. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Versículos 43 e 44. Que coisa radical, meus filhos, presta atenção. Eu falo direto, eu falo tanto nisso aqui que tem gente que tem raiva de mim, porque eu digo o tempo todo a mesma coisa. Mas é o que está na Bíblia. Se nós somos igreja, nós temos que ser o contrário do mundo. Pelo contrário, Jesus usa essa expressão. Entre vós não é assim. Você não tem que ser importante coisa nenhuma. Você tem que ser crente, só isso. O resto deixa com Deus e faça o que tem que ser feito.
Irmãos, o evangelho da salvação é tão radical e tão contra a cultura do mundo que Jesus, repito, eu disse que ia dizer agorinha, não apenas ensinou na teoria, como mostrou na prática. Nos evangelhos, nós podemos conhecer o relato do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. O Filho de Deus, como é que pode isso? Deus veio do céu aqui à terra, encarnou como homem, filho de Maria, uma virgem, que concebeu pelo poder do Espírito Santo. Aí este ente que nasceu é exatamente o Deus Filho e veio aqui cumprir o que havia sido determinado desde a eternidade, morrer pelos eleitos. Isso cabe na cabeça de quem? De quem é salvo. Só. Quem não é apenas sabe dessa história pela cultura religiosa. Mas nós vemos nos evangelhos todo o relato disso que Jesus disse aqui: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser servido, na verdade, tem que vir servir. Que nem ele disse. E ele disse isso: eu não vim servir, eu não vim para ser servido, eu vim servir. Ele disse isso. E qual foi a principal obra de Jesus? Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aí nós vemos nos evangelhos o tempo todo, Jesus ensinando os seus discípulos. O tempo todo, quem estuda os evangelhos vê quantas vezes Jesus repetiu o mesmo ensinamento. Quem apenas lê a Bíblia não vê isso não. Mas isso aqui Jesus já disse lá atrás, ele disse. Repete 3, 4 vezes nos evangelhos a mesma coisa, o mesmo ensinamento. Como os profetas passaram 400 anos dizendo para Israel a mesma coisa também. Como os apóstolos passaram cerca de primeiro século depois de Jesus, 40, 50 anos, pregando a mesma coisa também. Chamando pecadores ao arrependimento e dizendo que Jesus é o Salvador. Aí nós vemos nos evangelhos, vemos nas cartas, especialmente esse trecho que eu anotei aqui para nós, da carta de Paulo, Filipenses 2,5,8, todos vocês conhecem. Tende em vós, Paulo ensinando a esses filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, esse aqui, entre vós não é assim. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele mostrou na prática o que ele ensinou aos seus discípulos. Olha a radicalidade do evangelho da salvação. Não é esse papo furado de igreja, querendo que todo mundo é festa. Deus nos ama, é compreensivo, é misericordioso, é bondoso. Tão bondoso que matou o próprio filho, ele mesmo, por causa dos nossos pecados. E quem é que sabe disso? Ninguém. Embora esteja escrito na Bíblia o tempo todo, em todo lugar. Irmãos queridos, Jesus agiu exatamente como ensinou. E ordenou que façamos o mesmo. Este é o ensino radical do evangelho da salvação. O evangelho que exige que vivamos contra a cultura do mundo e não como o mundo. Precisamos saber destas coisas e decidir de que lado nós estamos. Por que eu quero que a minha igreja seja igual ao mundo para estar cheia de gente? Porque eu sou um falso pastor. Qualquer um que luta para encher a igreja de pessoas do mundo, simplesmente porque ele fez uma festa aqui, fez alguma coisa, e está todo mundo agora é crente da igreja dele. Isso é um falso pastor, e essas pessoas são falsos crentes. O evangelho é o contrário do mundo. Entre vós não é assim. Pelo contrário. Jesus, pelo contrário. Vai dizer isso para quem não é crente, para ver se ele fica na tua igreja. Vai. De que lado nós estamos, meus filhos? Do lado do mundo, segundo o falso evangelho da moda, ou do lado de Jesus com o seu evangelho radical da salvação? Pelo contrário, entre vós não é assim. Eu não tenho que querer ser igual ao mundo. Como podemos ver nas cartas apostólicas,
O discípulo João, um desses dois que estava aqui envolvido nesse episódio aqui, entendeu o ensino do mestre na época própria, entendeu a radicalidade do evangelho da salvação, entendeu, praticou e sofreu o que Jesus disse, e ensinou que também devemos dar a vida pelos nossos irmãos, assim como Jesus deu a vida por nós. João diz isso lá em 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. É algo mais radical do que isso? 1 João 3,16. Portanto, irmãos, quando entendemos o evangelho radical da salvação, segundo o qual Jesus, o Deus Filho, tornou-se um de nós para servir, para vir em obediência, a ponto de clamar poucos momentos antes do seu calvário, da crucificação: Pai, afasta de mim esse cálice. Vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco. Esse cálice, para quem não sabe, é a ira de Deus. Esse cálice que ele falou representa a ira de Deus, explicado lá nos profetas. Afasta de mim esse cálice, eu não quero receber a tua ira sobre mim, Pai. Era isso que ele estava dizendo. Mas tem um contudo aí. Contudo, faça-se como tu queres e não como eu quero. Eu repito isso aqui para vocês direto. Jesus mostrou nessa hora que a vontade dele, enquanto ser humano, estava diferente da vontade do Pai. Mas, porém, todavia, contudo, faça-se como tu queres e não como eu quero. Eu vou beber esse cálice. O cálice que ele perguntou aos discípulos aqui: podereis vós beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos. Ele disse: vão beber mesmo. Todos eles foram martirizados, com exceção de João, mas assim mesmo morreu um caco, depois de ter ficado lá na ilha, ninguém sabe quanto tempo. Então, irmãos, prestem atenção. Ele tornou-se um de nós para servir, para suportar a ira do Pai sobre ele, em nosso lugar. Morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós cremos nisso, ou isso é só conversa de igreja? Cultura religiosa. Ele veio aqui para servir, dando a vida por muitos. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Irmão, isso está na Bíblia para a gente ler. A questão é, eu leio isso e isso me afeta como? De que jeito isso me afeta? Eu tenho convicção que eu estou dentro desse muitos pelos quais ele veio dar a vida, ou eu apenas leio isso aí, vou para a igreja e pronto, está resolvido? Não podemos deixar de observar as palavras do Senhor que deu a vida por nós. Ele veio aqui para servir. Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser poderoso. Dentro da igreja, que coisa terrível. Em reuniões de concílio, a maior briga por causa de poder. Mas, meu Deus, esses homens não são crentes. É isso que a minha percepção desses concílios, que esses homens não são crentes. Não entendem nada da salvação. Querem poder. Mas o que foi que Jesus ensinou? Não serve. O que Jesus ensinou não serve. A voz está ecoando. Entre vós não é assim. Entre vós quem? Para quem foi que ele disse isso? Para os seus 12 discípulos. Lembram? 2 foram traíras. 10 se indignaram. Ele chamou os 12. Venham cá, meus filhos, venham cá. Deixa eu dizer para vocês como é o toque do bumbo. Entre vós não é assim. Como discípulos de Jesus, ele disse isso aos seus discípulos. Não podemos mais viver como o mundo vive, e sim como o Mestre quer e ordena que vivamos. Segundo ele nos ensinou na sua palavra. Lemos aqui um episódio simples de uma situação que mostra uma vontade política que é comum a gente.
E ele diz, isso entre vós não é assim. Vocês estão equivocados. Então, irmãos, nós precisamos viver como o Senhor nos ordena, como o Senhor nos ensina. Aí eu vou para aquela complementação. Para eu viver de acordo com o que Jesus ensina, eu tenho que saber o que foi que ele ensinou. Para eu saber o que foi que ele ensinou, eu tenho que estudar a Bíblia pelo ensino de um pastor. Ainda tem mais essa, é assim que está na Bíblia. Deus deu dom de pastores, mestres a uns, exatamente para que ele ensine as suas ovelhas, para que ela não se deixe levar por todo o vento de doutrina feito criança, enganados pela astúcia de homens com que induzem ao erro. Está escrito desse jeito. Efésios 4:12, se eu não me engano. Então prestem atenção, meus filhos. Prestem atenção. Vou repetir essa última frase que eu disse. Como discípulos de Jesus, não podemos viver como o mundo vive. E sim como o Mestre quer que nós vivamos, ensinou que nós vivamos, demonstrou como é que nós devemos viver e ordenou que nós vivamos assim. Entre vós não é assim. Que Deus nos conceda a graça de entender a sua palavra, a fim de que, em obediência, vivamos realmente para louvor da sua glória. Amém.